Se a ligação π é a mais fraca e a ligação tripla é constituída de várias ligações π, então por que a ligação tripla é mais forte? Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área. No vídeo de hoje, galera, eu vou responder esta cruel pergunta. Muitos de vocês colocam aqui nos comentários dos vídeos essa dúvida que parece que incomoda geral. Professor, todas as vezes que eu estou assistindo uma aula de química sua ou de outro professor, é sempre enfatizado que numa reação química, quem quebra primeiro é a ligação dupla ou a ligação tripla. Mas como, professor, que elas quebram primeiro se elas são as ligações mais fortes? Qual é a explicação para isso? Se você ficar comigo nesse vídeo até o final, eu vou te mostrar que isso, galera, é basicamente um erro de interpretação. Sim, fica comigo até o final que eu vou te surpreender com a resposta dessa questão. Para nós respondermos então a essa pergunta, galera, primeiro eu preciso te responder de forma objetiva o que é uma ligação covalente, para você então ter a noção do que é uma ligação sigma, do que é uma ligação π, por que uma é mais forte, por que uma é mais fraca, quem quebra primeiro e o porquê disso, tá? Primeiro, quando a gente fala em ligação covalente, muitos de vocês têm aquela visão primitiva de que ligação covalente é compartilhamento de elétrons. Num primeiro momento, essa é uma definição válida, principalmente considerando aquele aluno que está iniciando o seu estudo na química, aquele aluno que ainda não tem um conhecimento, uma base legal, e ele precisa de algo visual, algo que seja ali fácil de compreender, para que ele consiga entender o primeiro conceito ali de ligação química. Então, muitas vezes a gente fala para o aluno o conceito de ligação covalente como o compartilhamento de elétrons. Mas na realidade, galera, ligação química, ligações químicas, elas são sobreposição de orbitais. E antes de eu continuar aqui o vídeo, é importante deixar muito claro o seguinte: essa explicação que eu estou dando aqui é uma explicação a nível de ensino médio. Eu sei que tem muitos alunos aí que acompanham o canal, gente da graduação e até professores que podem olhar para esse vídeo e, professor Diego, não é exatamente assim, porque o conceito de verdade que está lá no livro da faculdade é esse aqui. Beleza, tá, galera? Mas o meu objetivo aqui é pegar a explicação extremamente técnica e trazê-la com um linguajar simples, mesmo que eu precise alterar alguns pormenores da teoria lá do ensino superior, beleza? Então, só para deixar claro que é uma explicação aqui a nível de ensino médio. Então, uma ligação, galera, ela nada mais é do que uma sobreposição de orbitais. Vamos lembrar que os orbitais, eles são regiões do espaço onde o elétron se encontra. E, basicamente, quando a gente está fazendo ali a distribuição eletrônica de um elemento químico, é muito comum a gente se deparar com 4 tipos de orbitais, que são os orbitais S, P, D e F. Lembram disso? Professor, eu lembro disso sim, lá o diagrama de Linus Pauling, distribuição eletrônica, legal. Então a gente tem basicamente 4 tipos de orbitais. Desses 4 tipos de orbitais aqui, galera, os dois mais importantes da gente conhecer são o S e o P. Então esses dois aqui eu vou colocar que eles são os mais importantes, beleza? O D e o F, por enquanto, a gente vai deixá-los de escanteio. Os orbitais, galera, como eles são regiões do espaço onde é mais provável de se encontrar um elétron, eles têm um formato. No caso do orbital S, ele tem um formato de esfera e o orbital P, ele tem um formato de 2 balõezinhos amarrados. Lembra lá da festa de aniversário, quando você pega e amarra 2 balões? Esse seria o formato do orbital P. O orbital S, galera, por ser esférico, ele não tem um lado. A gente sabe que esfera ela não é lateralizada. O orbital P, ao contrário, por ele ter um formato lateralizado, ele pode se encontrar sobre 3 eixos, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Vocês vão perceber que esse formato do orbital P vai permitir a ele fazer mais de um tipo de ligação covalente. Mas no primeiro momento grave isso aí. Formato do orbital S, esférico,
formato do orbital P, dois balõezinhos amarrados. Bom, existem basicamente dois tipos de ligação covalente, a ligação sigma e a ligação pi. Opa, professor, isso aí eu já ouvi falar, beleza. Agora vem comigo o seguinte, ó. O que diferencia uma da outra é o tipo de sobreposição. Quando ocorrer sobreposição frontal de orbitais, a ligação será definida como sigma. A ligação sigma ela pode ocorrer entre dois orbitais s. Aliás, toda ligação com o orbital s vai ser uma ligação sigma, porque lembra que eu falei anteriormente que o orbital s ele tem formato de esfera, e uma esfera não tem lado, galera. Logo, se uma esfera não tem lado, ela não pode fazer uma sobreposição lateral, que é o que caracteriza a ligação π. Portanto, a ligação π só é permitida com orbitais do tipo P. Todas as ligações que envolverem o orbital s serão sempre ligações do tipo sigma. Você tem aqui uma demonstração de uma ligação entre dois orbitais sigma. Isso aqui, galera, é como se fossem duas bolinhas, lembram do orbital s, que tem formato esférico? E elas estão se fundindo, elas estão se sobrepondo. Então, a ligação ela é essa sobreposição. Aqui nós temos, portanto, uma ligação sigma que envolve a sobreposição de dois orbitais do tipo s. Aqui vocês estão vendo uma ligação sigma que envolve a sobreposição de um orbital s com o orbital p. Reparem que o orbital s é esse esférico e aqui nós temos o orbital p. Como essa ligação envolve o orbital s, toda ligação com o orbital s necessariamente será uma ligação sigma. Agora, vocês estão vendo aqui, galera, dois orbitais p. Está aqui um orbital p, está aqui o outro orbital p. Reparem que eles estão se sobrepondo frontalmente. É como se você pegasse aqui um dos dois balõezinhos aqui que estão amarrados e juntasse com os dois balõezinhos que estão amarrados. Esse ponto aqui no centro, galera, é como se ele representasse o núcleo do átomo. Vamos colocar assim, tá? Então você tem aqui a sobreposição nessa região. E isso é uma sobreposição frontal. Essa sobreposição frontal caracteriza, portanto, uma ligação do tipo sigma. Então, essa ligação entre dois orbitais p é uma ligação do tipo sigma. Mas a ligação entre os orbitais p ela pode ser também do tipo π, porque o orbital p, como ele apresenta uma lateralização, ele pode se sobrepor frontalmente, como é o caso desse exemplo aqui, sobreposição frontal, portanto, ligação sigma. Aqui, galera, nós temos uma sobreposição lateral, portanto, a formação de uma ligação do tipo π. Então, é por isso que a ligação π ela sempre vai ocorrer com orbitais p e somente com orbitais p, porque somente esses orbitais podem ter sobreposição lateral. Portanto, vamos resumir aqui rapidinho. Toda ligação que envolve orbital s é sempre ligação sigma. Ligação que envolve orbital p com outro orbital p pode ser sigma, se a sobreposição for frontal, ou pode ser π, se a sobreposição for lateral. Aqui vocês estão vendo na imagem uma diferença. Sobreposição frontal de dois orbitais p, ligação sigma, sobreposição lateral de dois orbitais p, ligação π. Tá, professor, mas o que isso tem a ver com o fato da ligação π ser mais forte ou mais fraca? Vamos comigo aqui, Nesse desenho, eu estou mostrando para vocês como é que ocorre a formação de uma ligação múltipla. Quando eu falo ligação múltipla, eu estou querendo dizer para vocês que pode ser uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Peguem comigo o exemplo da molécula de etino, que é essa aqui. Lembra dessa estrutura aqui, galera, que você estudou na química orgânica? Pois bem, esse cara aqui é o etino. Reparem que o carbono está ligado ao hidrogênio por meio de uma ligação simples, e a mesma coisa aqui do outro lado, e entre os carbonos ocorre uma ligação do tipo tripla. Como é que você enxergaria a formação dessa molécula em termos de orbitais? Dá uma olhada nesse desenho que eu estou mostrando para vocês aqui, galera. Vocês estão percebendo que o carbono ele está se juntando aqui com o hidrogênio, e como o hidrogênio usa orbital s para se ligar,
Sobreposição frontal. Isso aqui caracteriza uma ligação sigma. Aqui, ó, carbono ligado com hidrogênio, a mesma coisa, o hidrogênio usa orbital S para se ligar. Então, nós temos uma sobreposição frontal, também temos uma ligação sigma. Portanto, essas ligações simples, elas são ligações simples. Essas ligações simples são ligações sigma. A gente aprende na química que uma ligação dupla ou tripla, sempre uma será sigma e as demais são π. Lembra disso? E a gente vai entender o porquê disso, tá? Quando você tem aqui uma ligação dupla, faltou aqui colocar o carbono, ó, ligação dupla, carbono-carbono ou ligação tripla, carbono-carbono. Se eu pegar uma ligação dupla, carbono-carbono, a gente aprende a classificar que uma ligação é sigma, não importa qual, as outras, as demais, são π. Então, na ligação dupla, uma é sigma, a outra é π. Quando você tem uma ligação tripla carbono-carbono, a gente costuma dizer que uma ligação é sigma, não importa qual das três, e as outras, as duas demais, são ligações π. Mas por quê, professor? Dá uma olhada aqui, galera, entre esses carbonos. Vocês estão vendo aqui um balãozinho amarelado no desenho. Esse balãozinho amarelado, ele corresponde à sobreposição frontal dos orbitais dos carbonos. Sobreposição frontal caracteriza, portanto, uma ligação do tipo sigma. Então, essa ligação que vocês estão vendo aqui, ó, galerinha, que está aqui de amarela, o balãozinho amarelo, é a ligação sigma, que inclusive está sendo representada até por esse traço aqui, ó, preto, a ligação sigma. Agora, como o carbono está fazendo uma ligação tripla, existem duas ligações π. A primeira ligação π está ocorrendo aqui, galera, entre esses orbitais que estão pintados de roxo. Vejam, tanto aqui na parte superior como na parte inferior, isso é uma ligação π, ok? Vocês conseguem enxergar aqui o formato do balão, ó? Caso esteja difícil, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é um balão, ó, aqui em cima, e é o outro balão aqui embaixo. Conseguiram enxergar? Ah, é verdade, né, professor? E no outro átomo, reparem aqui, ó, no outro átomo de carbono está aqui um balão e o outro está aqui embaixo, mas não está aparecendo que ele está atrás do desenho. Reparem que essa sobreposição aqui, ó, gente, é uma sobreposição lateral. Isso caracteriza, portanto, uma ligação π. Então, isso que vocês estão vendo aqui de azul é uma ligação π, beleza? Então, vamos apagar o desenho agora. E eu vou mostrar para vocês onde é que está a outra ligação π. A outra ligação π, ela está exatamente aqui, ó, representada pelo balãozinho roxo. É como se você tivesse aqui, ó, um balãozinho roxo e aqui o outro, ó. E aí, no outro carbono, um balãozinho roxo e o outro aqui, ó. Então, essa conexão representa uma ligação π, tá, gente? O balãozinho roxo aqui, ó, é uma ligação π, não são duas. No balãozinho roxo, você está vendo uma ligação π. No balãozinho azul, você está vendo a outra ligação π, totalizando, então, duas ligações π, ok? Então, aqui no balãozinho roxo, nós temos uma ligação π. Reparem que é uma sobreposição lateral, que caracteriza uma ligação π. E um outro detalhe que vocês devem perceber também é que esses orbitais π, um em relação ao outro, eles estão perpendiculares, eles estão formando um ângulo de 90 graus. Então, é como se você tivesse um orbital π aqui, ó, certo? E o outro orbital π bem aqui. E entre eles existe esse ângulo aqui, ó, galera, que é um ângulo de 90 graus. Então, esses orbitais π, eles estão separados um do outro aí por um ângulo de 90 graus. Meu querido aluno, da feita que eu te mostrei todas essas imagens e agora você entende de fato o que é uma ligação sigma e o que é uma ligação π, vamos voltar à pergunta do início do vídeo. Se a ligação tripla contém várias ligações π, por que ela quebra mais fácil? Teoricamente, ela não deveria ser a ligação mais rígida, a ligação mais forte? Como eu falei para vocês no começo do vídeo, galera, isso é um erro de interpretação. Por quê? Quando você tem uma ligação tripla, carbono-carbono, e uma ligação simples, carbono-carbono, com certeza, galera, a ligação tripla ela é mais forte do que uma ligação simples. Então, quando você compara a energia da ligação tripla, ela é maior do que a energia de ligação da simples.
Professor, mas se a ligação tripla é mais forte, por que ela quebra mais fácil? Onde está o erro de interpretação? Não é a ligação tripla que quebra numa reação química, e sim as suas ligações π. Então, quando o professor numa aula, ele está te falando o seguinte, galera, vamos estudar aqui uma reação orgânica, que é a reação de hidrogenação. Eu vou pegar a molécula de etino e vou colocar ela para reagir com 2 mols de hidrogênio na presença de um determinado catalisador. E aí o professor fala para você o seguinte, ó, a ligação tripla ela é uma ligação que quebra fácil. Como que ela quebra fácil? A gente vai e coloca 2 hidrogênios em cada carbono. Nós vamos fazer aqui o processo de hidrogenação. Quando nós colocamos 2 hidrogênios em cada carbono, nós saturamos o composto, ou seja, nós quebramos a ligação tripla. Mas vocês conseguiram entender o que de fato o professor quis dizer? Você não quebrou a tripla, você quebrou as 2 ligações π que haviam na ligação tripla. Voltando aqui que deu um bug na apresentação, mas já está tudo ok. Você quebrou, na realidade, as 2 ligações π que tinham na ligação tripla. Então, a ligação tripla, ela não tem 2 ligações π e uma sigma? Pois bem, o que você fez, na realidade, foi isso aqui, ó. Você chegou aqui, ó, quebrou uma ligação π, quebrou outra ligação π, mas a sigma se manteve. Por que a sigma se mantém e a ligação π ela quebra primeiro, professor? Porque a ligação sigma, pelo fato dela ser uma sobreposição frontal, isso permite uma união mais forte entre os átomos. E outra, qual ligação química que está mais exposta ao ambiente externo da molécula? A ligação π ou a ligação sigma? Qual você está vendo mais para fora da molécula? Professor, nitidamente mais para fora da molécula é a ligação π. Portanto, ela é a mais exposta. Se a ligação π está mais exposta, ela é mais vulnerável às reações químicas que essa molécula possa sofrer. Então, na realidade, onde é que está o erro de interpretação? Quando o professor diz para você que a ligação tripla ela quebra mais fácil, ele está se referindo, na realidade, à ligação π que existe na ligação tripla. Por quê? Quando você compara a força da tripla com força da simples, a ligação tripla como um todo, ela é mais forte. Quando eu digo para vocês que a tripla é mais forte, eu estou me referindo às 3 ligações que existem na tripla. Mas numa reação química, essas ligações π estão mais expostas, portanto, elas quebram mais facilmente. Mas quando você fala em quebrar a tripla, você não está falando em literalmente romper as 3 ligações, mas sim as ligações π que estão contidas nessa estrutura, beleza? Então essa era a grande charada, galera. Por isso que os compostos orgânicos, isso acontece muito na química orgânica principalmente, tá? Mas se estende a regra à química inorgânica. Por isso que os compostos orgânicos, quando tem dupla, quando tem tripla ligação, geralmente quando eles sofrem reação química, essas ligações são as primeiras a serem rompidas, porque são as ligações π, aquelas que estão mais expostas, mais vulneráveis a sofrer um ataque de um agente eletrofílico, um agente ali que goste muito de elétrons, afinal, a ligação π ela é uma nuvem de elétrons, beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito em breve eu volto com vocês para uma curiosidade, uma videoaula, o que houver. Não esquece de deixar o like no vídeo para ajudar o trabalho do professor, se inscrever no canal, compartilhar com seu amigo que também tinha essa dúvida. Eu vou ficando por aqui, muito em breve eu volto com vocês. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!